Estamos de volta, mais um episódio. Hoje, um colega meu da antiga, Yuri Miziara. Ele trabalha com acupuntura, medicina chinesa, japonesa, na verdade, medicina tradicional japonesa, também da medicina chinesa. A gente vai falar um pouquinho das duas, mas hoje eu chamei ele aqui pra falar daquele negócio que tu vê na internet e fica assustado. A famosa ventosa. Cara, solta a vinheta aí pra gente começar a falar com ele. De volta aqui, gente. Yuri, prazerzão te ter aqui. E aí, Rafa, tranquilão, cara? Como é que obrigado aí por me convidar. Sabe que eu admiro pra caramba o seu trabalho, já não é de hoje, já tem um tempo. Pô, uma honra estar aqui, valeu mesmo. Vamos falar, né? Vamos falar sobre elas aí. Que são as mais problemáticas atualmente, que trazem hoje muita repercussão, tem tido muita repercussão negativa, e algumas poucas positivas, e as positivas parece que o pessoal não está querendo brigar tanto, um pouco seguro de falar. Então vamos as pessoas ficam vendo os vídeos e mandando para mim, aí toda hora comentando, aquele cara todo vermelho, cheio de bolinha nas costas. Então, o que é bom, o que é ruim, a gente vai falar sobre isso, mas primeiro me conta, quem é o Yuri Miziari? Miziara? Miziara. É difícil, gente. Vamos lá, cara. Eu sou formado em acupuntura japonesa aqui no Brasil, pela escola Ibramec, mas eu tive uma grande oportunidade, né, no meu trajetório todo de história, que foi estudar com um cara que ficou 9 anos no Japão, que veio para o Brasil e passou 2 anos aqui estudando capoeira. O nome dele é Toby Stephens. Ele é de Londres, ele é dono da Clinic Genki lá. E o Toby, cara, pensa assim, uma pessoa que tá outro nível, é ele. Cara, uma sensibilidade absurda, um olhar clínico muito diferenciado. E com ele eu pude ter uma oportunidade que poucas vezes nós temos, que é acompanhar ele na prática clínica e acompanhar ele ali no dia a dia mesmo, atendendo pacientes reais. Então não ficou uma coisa muito em cima de curso. E com isso, junto à minha formação da Ibramec, que me deu muita base, graças a Deus, me fez ter um acesso a um tipo de informações que são muito, muito profundas. Então, juntou os dois e acabou que fui caindo para essa área. Fiz aí um trabalho de mais de 5 anos dentro do ambulatório de reabilitação da Polícia Federal, com acupuntura. E também atuei bastante em algumas escolas aqui do Rio mesmo, com essa parte de acupuntura também, onde pude aprender um pouco mais com alguns professores. E também tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas do Karatê, que sou da arte marcial inicialmente. Antes de ir para essa parte de reabilitação, eu sou da parte da luta. E aí, da trajetória dentro da luta, a gente acaba conhecendo os professores de Karatê que eram ligados a essa parte terapêutica, que é muito popular, vamos colocar assim, no dia a dia, dentro de casa, da família japonesa, né? Então... Da japonesa e da chinesa, né? Isso. Quando eu te perguntei, você falou do karatê, quase todas as pessoas que eu chamei aqui, que são físicos do esporte, que trabalham diretamente com o esporte, já passaram pelo esporte. Eu entrevistei um fisioterapeuta que falava sobre remo, ele já era remador. O da natação teve experiências. Todo mundo tem uma experiênciazinha assim desse tipo, né? Você falou que foi das artes marciais. Sim. Karatê, mas você fez Kung Fu antes, Kung Fu antes, isso. Comecei com Kung Fu. Na verdade, comecei no judô quando criança, com 5 anos. Aí, aos 7, 8 anos ali, fui campeão estadual infantil de judô. E depois a gente foi fazendo outras lutas e acabei me especializando mais na parte strike, que é a luta em pé. Então, eu fui do Kung Fu durante muito tempo. E anos 90, Kung Fu era meio que um kickbox ali misturado. Sim. Eu tinha parte das formas, né, que são os Taolus, que são os katais, né, numa tradução mais popular que o pessoal conhece, que são aquelas formas sistematizadas que a gente treina as técnicas. E acabou que fiquei muitos anos ali, mais de 10 anos treinando Kung Fu, depois fui pro Karatê, e foi junto com Kung Fu, uns 5, 6 anos de Karatê. Chegou a competir, não? Cheguei, fui bicampeão brasileiro de Goju-Ryu. Só fui desclassificado porque o meu ombro deslocou no meio da luta, sou todo arrebentado. Anos 90 tem essa vantagem, né? A gente não tinha categoria de peso na época. Quando eu competi, já tinha categoria de peso, mas no meu tempo, mais novo, não tinha categoria de peso. Então eu pesava 56 quilos e treinava com um cara de 100, 80. Que isso!
Eu fiquei um pouquinho Da forte. Virgolia. Exatamente. Apanhei muito. Virei um bom saco de pancada. Me machuquei Caralho. muito nesse processo. Então, acho que grande parte do meu sucesso terapêutico vem da quantidade de lesão que eu tive, né? Desloquei os 2 ombros, Experiência fraturei o própria. rádio, Experiência própria, né? canela, coxa, todo arrebentado, cara. Caraca, que doideira. Mas foi Experiência legal. própria. Exatamente. E quando a gente fala de medicina chinesa, a medicina chinesa engloba muita coisa. Sim. A acupuntura, que as pessoas mais comumente conhecem, né? Mas existe as técnicas de liberação miofascial com gua sha, existe a ventosa, com a Isso. ventosa não, a moxa bustão, né? Sim, Com aquele negócio Sim. daquela erva. sim. Existe mais o quê? Tem aquele de tipo um remédio, as tinturas, Fitoterapia. fitoterapia. Isso. A gente tem, na medicina chinesa, quando você vai para a China, tive essa oportunidade, em 2014 eu estive lá, eu consegui aprender bastante coisa. Então, eu fui para dentro dos hospitais. Uhum. E lá é como, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, o São Lucas. Aí você tem uma parte do São Lucas que é destinado à medicina ocidental e uma parte do São Lucas que é dedicada à medicina oriental. Sim. Então, dependendo do prédio, se é um prédio, uma torre alta, metade do prédio é medicina ocidental, metade é medicina oriental. Isso E lá eles na China. interagem, isso, na China. E Sim. eles se interagem. Os caras lá, eles pensam assim, somar força para ganhar o problema. Sim. Né? Eles não ficam num radicalismo que, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem muito, né? De ser um extremo só. Não, eles entendem a saúde como um todo. Por exemplo, dentro do setor de medicina oriental, você tem o pessoal da acupuntura e moxa, que aí trabalha acupuntura, moxa, ventosa, vai trabalhar essa linha mais física, nesse Sim. sentido, auriculoterapia, que são os pontos que a gente bota de zona reflexo na orelha, né? Até mesmo alguns tipos de reflexoterapia pelo abdômen, pelo pé, eles trabalham lá. Você tem a parte de tuiná, que é a massagem chinesa, então dentro do hospital você vai lá, passa Tuiná. o plano de saúde e recebe tuiná. Essa eu não conheço, eu conheço o shiatsu. O shiatsu é uma linha que vem de uma parte específica do tuiná. É bem fragmentado. É um fragmento, mas é um fragmento onde tem uma funcionalidade interessante que a gente trabalha o corpo do meridiano, né? Uhum. Então você tem o canal, certo é falar canal, ou você tem o canal ali na coluna, por exemplo, o canal da bexiga, que passa ali em cima da paravertebral, e você vai trabalhando pontualmente aqueles pontos ali Se estimula de todos os acupuntura. Então pontos. você estimula fazendo a pressão digital, que se chama acupressão. Né? Ou o Douyin, que ficou muito popular Sim. aqui nos anos 70, aqui no Brasil. O Douyin e o shiatsu são os mais conhecidos aqui. Exato. E é uma massagem que o pessoal fala, mas é muito forte. Pô, cara, o tuiná lá na China é muito forte, cara. É muito forte. Quando eu estive lá, eu pude ir para o setor de massoterapia. Pô, os caras arrancam o couro. E é muito interessante, porque eles conversam às vezes e tem gente que usa praticamente semanalmente, estoura o plano deles de saúde indo só para fazer Só pra massoterapia fazer lá, dentro do hospital. Cara, que massa. Isso é muito legal. E a formação do cara de tuiná é 5, 7 anos também. Eu vou estudar porque eu não conheço o tuiná. É muito bom, é muito bom. Ele tem várias técnicas, tem técnicas de percussão, de fricção, de deslizamento. É uma massagem como se, dentro do modelo de quando a gente pensa em massoterapia, é bem similar à massagem sueca, só que mais forte. Sim. A massagem sueca é que a gente vê comumente. Exato, que é essa massagem que popularmente a gente conhece, né? E o interessante que, além disso, na China, você vai ter a parte de fitoterapia. Então, o médico, ele pega, avalia o pulso, que a pulsologia é um método diagnóstico para a gente determinar qual o tipo de tratamento aquela pessoa vai receber. Então, ele faz a avaliação, ele diagnostica ali pelo pulso, ele aprende dentro da faculdade a ler exames. Então, se a pessoa chega com exames de sangue, ressonância, né, tomografia, ele sabe ler, porque ele aprende isso na faculdade. Nas faculdades aqui, inclusive de fisioterapia, a gente não tem curso, ou pelo menos quando eu me formei, não tinha essa matéria de ler exames. Sim. A gente teve cursos extras, e eu fiz alguns cursos extras para poder aprender a ver um raio-x e uma ressonância. Mesmo assim, o que é uma pena, né? Porque a fisioterapia, se eu não me engano, conversando com um professor que eu tive na época de estágio, dentro da minha formação na faculdade, ela sai de uma
meio que uma briga interna da educação física. E aí faz o corpo da fisioterapia. Se chamava Medicina Desportiva. Sim. Era uma matéria extracurricular que tinha dentro da formação da educação física na UFRJ do Fundão. Uhum. Quem me passou essa informação foi o Perdigão, um dos primeiros, o Rogério Perdigão, que foi o grande professor que eu tive, e ele fez um dos primeiros artigos científicos sobre agachamento profundo, não ligado a nenhuma força militar. Sim. Que por exemplo, o próprio agachamento, que a gente vê que é hiperlesivo ao joelho, foi feito com a equipe de PQD, cara. O povo é meio doido ali. Entende? O cara com uma mochila de 50 quilos nas costas, um fuzil de 30, fazendo canguru, pulando e caindo com o coturno de paraquedas, entende? E aí ele mostrou que não é bem por aí, que essa lesão no joelho vem por conta do trauma. E tudo isso tem um pouco a ver com a ventosa. Pode parecer que não, mas esse universo todo está ligado à ventosa. Porque dentro da ciência ocidental, a gente tinha tratamento para ventosa. Hipócrates, o pai da medicina, usava ventosa. E nos analectos dele, você vai encontrar tipos de ventosa que ele escarificava as costas todas, então ele arranhava as costas todas do paciente e utilizava a ventosa no tratamento para tirar sangue. E aí, para tratar as feridas, ele passava vinagre, cara. Que isso? É sério, isso está escrito em muitos livros de medicina. De medicina. Principalmente quando você vai pegar a parte histórica da medicina e a evolução dela. E olha como é interessante quando a gente fala sobre isso, porque o universo da ventosa, e quando a gente fala de Hipócrates, você tem ali ele falando sobre os 5 elementos, e você tem uma tradução que saiu errada, mas que ficou nos anos 80, 90, muito popular, em termos de tradução de literatura. Você tem os 5 elementos da medicina chinesa. Sim. É a mesma fala. Dentro dos livros clássicos de medicina chinesa, a gente fala de 4 biotipos de tratamento. Dentro da medicina ocidental, a gente tem os 4 biotipos: o fleumático, a bile amarela, bile preta e os... Qual é o nome desse último? Eu sempre me confundo. Ele é meio hiperbólico, igual a mim, assim, sanguíneo. Isso, que eles são mais agitados, são pacientes que apresentam mais síndromes de calor. Então, é porque eu falo parecido comigo. Na medicina chinesa tem essa parte. Na medicina chinesa a gente fala sobre isso. A gente tem o são perfil os 4 Taiyang, dentro dos clássicos, né? Taiyang, Taiying, Shaoyang, Shaoyin, que são os 4 básicos. Então eles são muito parecidos. Quando a gente fala de Yin e Yang, a gente tem que entender que é uma ferramenta de análise. Yin Yang é uma coisa de análise. Você vai ter aquela pessoa mais introspectiva, quietinha na dela, com voz baixa, que fala assim. Esse é mais Yin. Sim. E você vai ter a pessoa que é mais parecida comigo. Mais agitado. Hiperbólico, agitado, acelerado. E aí é mais Yang. Então, por exemplo, no tempo que a gente está aqui no Rio hoje, com, sei lá, seus 16 graus, eu tô de camiseta e bermuda. É assim que eu ando normalmente. Eu só vi mais bonitinha aqui. Mais calor. É mais calor, assim, muito calor. Então esse tempo pra mim tá extremamente agradável. Para algumas pessoas tá horroroso, mas pra mim tá ótimo. Tô morrendo de frio, tô com casaco, calça de verão, tô fazendo tudo. E aí... E aí, continuando, a ventosa, ela tem esse princípio de tratamento que era utilizado naquela época. Inicialmente, eles falavam que era para tirar os humores tóxicos do corpo. Rumores tóxicos? Tóxicos, dentro da linguagem da medicina ocidental. Sim. E depois eles falam que era para tirar o flatus, que era os gases que ficavam dentro do corpo e você eliminava aquilo. Por isso que quando a gente usa ventosa de vidro, por exemplo, que você usa calor, coloca e fica embaçado às vezes. Até mesmo a ventosa de pressão, também ela fica embaçada às vezes. Mesmo sem o calor. Exatamente. Porque o que acontece? E aí é o ponto que eu acho que muita gente vem criticando a ventosa, né? Fala, não, mas ventosa não trata dor. E eu vou concordar, realmente. Se a gente for pensar, ventosa trata dor? Dentro dos analectos antigos, escritas de médicos como Hipócrates, Arteus, Celsus, dentro dessa galera, eles falavam que tratava a dor. A gente vê como resultado a dor, o alívio da dor. A dor, a gente tem que entender, a dor é o quê? É um sinal, um sintoma de algo que não está funcionando bem. E aí, a gente vê a primeira comprovação científica sobre esse universo da medicina oriental. Né? E aí, por isso que eu caí para a medicina tradicional japonesa. Porque na Segunda Guerra,
a medicina tradicional dentro do Japão, que era essa de acupuntura, mochi e tudo mais, ela foi proibida por um general chamado MacArthur. Ele proibiu, porque ele falava que era método de tortura. E, entre aspas, se você vê lá atrás, é bem... Cara, é doloroso, parece doloroso. Mas daí vamos só explicar um pouquinho sobre isso. Eu vi vídeos na época que eu tava fazendo o curso. Você acaba vendo vídeos na internet que, por exemplo, eu vi uma técnica de um senhor com um problema de coluna, não sei qual era o problema, mas ele fez o mocha direto na pele. Ele botou lâminas de alho na coluna, botou a artemisia nas costas, em cima desse alho, e tascou-lhe fogo. Ah, você viu na coluna inteira? Na coluna inteira. Não é alho, é gengibre. É gengibre, desculpa, isso. É gengibre. Gengibre. E aí, quando ele tirou aquilo dali, a pele do cara ficou tipo em carne, ficou uma bolha enorme. Tá. Depois ele passou uma tintura, que eu não sei o que é especificamente, e mostrou o acompanhamento desse paciente. Ele voltou, teoricamente, bem, melhorou dos sintomas e não tinha marca nas costas. A questão toda é que eu acho que aqui no Brasil não é permitido tudo isso. Não sei se vigilância sanitária, não sei quem é que impede, mas dá problema se a gente machucar um paciente, né? Sim. Se a gente queimar um paciente, é capaz de a gente ganhar um processo. Sim. E lá era comum. Sim. Mas tem um motivo disso ser... Lógico que tem motivo, é que eu não sei. Aqui... Não, é porque a gente tem que entender que na cultura deles, certos estímulos fortes são aceitáveis. Por quê? Como é que a acupuntura se desenvolveu e ela se fixou tão rápido assim, ela tão maleável? Tanto que você tem o dry needle aqui no Ocidente, você tem os instrumentos, como você colocou ali, de liberação miofascial, que são instrumentos... derivados da medicina chinesa. Que vêm da medicina oriental, a própria ventosa. E ali, naquela época, alguns milênios atrás, a gente tinha a Rota da Seda. E essa Rota da Seda ligava o Oriente ao Ocidente. E as informações eram compartilhadas também. Não era só especiarias que vinham por ali, sabe? Sim. Como sal, como algum outro tempero, cúrcuma. Não era só isso que viajava do Oriente para o Ocidente. Viajava também conhecimentos de medicina, viajava médicos para tentar conhecer outros lugares. Da mesma forma que a gente tem vontade de conhecer, sei lá, a Europa, conhecer a África do Sul, você vai ter esse mesmo interesse naquela época. Das pessoas que moravam ali no Ocidente queriam conhecer o Oriente, tinha a Rota da Seda, por que não? Mesmo sendo mais uma rota meio que perigosa, porque as pessoas visavam muito quem circulava por ali. Que levavam produtos caros, né? Exatamente, e produtos que valiam muito dinheiro. Por exemplo, sal é um produto que naquela época era caro pra caceta. Sal Mas aí você falou que esse coronel, ele proibiu a acupuntura. Ele proibiu a acupuntura porque ele achava que era um método de tortura. Aí o que aconteceu? Já houve um momento, um pouco antes da Segunda Guerra, que a medicina japonesa ela já estava sofrendo muita influência do Ocidente, por causa da era Meiji, né, que abre as portas para o Ocidente, e aí começa a ter uma relação comercial muito forte com a Holanda. E aí começa a importar tudo isso que é de medicina ocidental. Então, telescópio, chega microscópio, chega vários materiais que eram utilizados para dissecação, bisturis cirúrgicos. E um holandês, que me foge o nome agora, ele acaba se tornando ali uma referência dentro dessa parte de medicina ocidental. E o pessoal do Japão começa a aprender aquilo e fazer o seguinte, eles unificam a força. Eles pegam o que eles já tinham e soma com esse novo. E tenta adaptar o que eles tinham para esse novo. Entende? Caramba. Então eles começam a fazer comprovações científicas para provar para o MacArthur que, calma aí, isso não é método de tortura, funciona. Então toda a metodologia do Japão é uma metodologia de pesquisa ocidental. Por isso embasada, né? É embasada de forma ocidental. A China pegou depois. Mas o Japão, naquela época ali já... Era mais tradicional, né? Ela é mais tradicional. E tem coisa de família, como, por exemplo, você trabalha com físio a vida toda. Você tem um filho. Teu filho, ele vai ser físio. Ele vai ser físio. Porque, mesmo que não for, ele vai aprender as técnicas da sua família. Então, ele sabe fazer o seu tipo de tratamento. Uma vez eu estava vendo sobre a medicina chinesa, como eu vi que ela é ampla demais. Além de todas essas coisas que a gente falou, eles trabalham muito com alimentação. Sim. A própria comida japonesa que a gente tem aqui, né? Que é dietética, exato. O peixe é um alimento frio
E o gengibre é um alimento quente. Exato. Por isso que a gente mistura os dois para Exato. conseguir equilibrar. Então, é muito... E o gengibre em conserva é quente. Porque o in natura, ele tem um outro efeito no organismo. Ele tem uma natureza, mesmo que seja picante, ele é um picante mais neutro. Se eu não tô me enganando. Isso aí já entra numa outra falácia. Porque eu uso os dois, eu gosto. É porque o gengibre em conserva, ele promove mais calor no estômago. Então ele aquece mais o estômago, ele irrita mais a flora do seu estômago para poder ajudar no processo digestivo. E aquele que a gente pega e rala para tempero, não faz isso. Não faz isso. Ele, muito pelo contrário, ele tende a alcalinizar o estômago. Que doideira, cara. Então ele é o tanto que alguns... Vou ter que arrumar alguém especialista em alimentação chinesa agora. É legal, cara, conversar sobre isso com a galera que entende mais profundamente. Eu sou meio rasinho nisso aí. Por que eu sou raso? Porque eu parto do pressuposto que as pessoas mal conseguem tomar um medicamento. Sim. E aí, imagina, eu vou indicar um fito, que o nível de toxicidade do fito é muito maior, porque você está pegando a erva pura ali. É como se eu fizesse um chá, uma decocção, que é nem um chá, mas fazer a decocção é uma sopa. Eu fizesse uma sopa daquela erva e tomasse, um nível de potência que tem ali daquele fármaco é muito grande. E não tem como a gente controlar a dosagem, talvez, né? A dosagem a gente controla utilizando outras ervas juntas no processo, mas você tem que cozinhar. Sim. Você vai cozinhar, imagina, essa ideia de cozinhar o seu remédio vem da linha da dietoterapia que nada mais... Todo medicamento vem de uma erva. Exatamente. É que é mais fácil fazer um químico daquilo dali. Eu lembro até hoje da minha filha com dor de barriga. Eu queria dar um chá pra minha filha, a doutora, não pode dar chá. Toma isso aqui. Aí me deu um negócio chamado funchicória. Aí eu fui ver o que era. Funcho. Erva doce. Erva doce. Só que era rosa com sabor de morango. Eu falei, não, eu vou dar o chá. Chá de erva doce vai funcionar. Vai funcionar, pô. Claro, como eu vou botar negócio rosa com gosto de morango e erva doce? Pô, loucura. É mais fácil vender, né? Sim, o sabor amargo, ele é complicado da gente lidar, né? Mas normalmente, quando faz algumas decocções, alguns tipos de erva tendem a ficar um pouco mais amargas. Sim. E aí o gosto fica muito forte. Ou então ressalta o sabor da erva de uma forma muito potencializada. Isso acaba gerando um pouco de aversão. E é o que eu falo. Imagina, se eu falar para você... Tem regras em alguns livros de medicina chinesa que fala que para você tomar um fármaco, você tem que deitar, se cobrir e esperar fazer a sudorese. É porque tem muita coisa assim, né? Que é um tipo de desintoxicação. Sim. Né? Hoje em dia tem que eles chamam de tintura na homeopatia, fitoterapia. Na fito, sim, tem as tinturas. Que é o concentrado que você mistura com água e vai tomando em doses homeopáticas. Exatamente. Eu já fiz um tratamento com relação a isso. Eu tô falando porque hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas a tratamento natural. Sim. Tem muita gente querendo fugir do remédio e partir para uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. Exato. E a medicina chinesa se encaixa muito bem com relação a isso. As terapias manuais de forma geral. A medicina chinesa, sim, mas as terapias manuais de forma geral. E eu vou te explicar por que eu defendo todas as terapias manuais também. Né? Eu reforço muito isso. Grande parte dos problemas de saúde que a gente tem é por uma má circulação de sangue. Se você melhora a sua circulação de sangue, seja com exercício físico, que é o objetivo do exercício físico, ele vai te dar força, tônus muscular. Mas por que o tônus muscular acontece? Porque o sangue circula melhor, ele nutre melhor aquele tecido muscular, você ganha mais força, mais fibra, mais nutrição na fibra muscular, você tem maior nutrição, vai melhorando a sua circulação. Se você tem um músculo forte, ele melhora o quê? A sua circulação. Na verdade, a musculatura, o que a gente está querendo dizer é que a musculatura tensiona as veias e artérias e circula o sangue com mais facilidade. Exatamente. Então, se você tem uma melhora da circulação sanguínea, automaticamente você vai ter uma melhora da qualidade de vida e da saúde. E é esse o pensamento do uso, por exemplo, da própria ventosa. É melhorar a circulação sanguínea. Então, quando a gente utiliza um ponto de acupuntura colocando uma ventosa, existe um motivo da gente estar fazendo aquilo naquele ponto e tem um porquê. Por exemplo, a ventosa trata dor. Qualquer dor? Não necessariamente. Mesma coisa que eu virar e falar assim para você. Exercício é bom para tudo. Depende. 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 E aí esse é o ponto que muitas vezes eu viro e falo às pessoas, eu acho que tá todo mundo querendo criticar um ponto. Legal. Eu tô defendendo artigo científico, tô querendo criticar isso. A gente sabe que artigo científico para fazer... É muito difícil. É muito difícil. Um artigo sério, fazendo toda a linha ali de
metodologia científica, é complicadíssimo. Eu conversei com um fisioterapeuta do futebol semana passada e a gente falou sobre artigo. O que acontece é que muita gente hoje lê um artigo, adota aquilo como verdade. Absoluta. Daqui a 3, 6 meses sai um outro artigo que cai aquele anterior e aí as pessoas ficam brigando. Assim, artigo científico é importante pra caramba, mas a gente tem a prática que tem milhares de anos, né? Exato. E esse é o ponto que diferencia o pensamento oriental do pensamento ocidental. No Oriente, o cara não descarta o passado. Sim. Ele não vira e fala, dane-se minha família, eu sou agora o cara, e minha família que... Exatamente. Ele não descarta, ele aproveita tudo que vem do passado. E no Ocidente a gente faz exatamente o contrário. Pega o artigo antigo e descarta e só usa esse novo. Eu, por exemplo, amo quando falam de, não, que a ventosa é ruim. Eu falo, ovo também. A ventosa é o quê? A ventosa é ruim. Eu falo, ovo também. Ah, já foi. Porque o ovo já foi criticado. Aumenta o colesterol, aumenta o pico de hipertensão. E agora todo mundo defende que o ovo é maravilhoso. Melhor proteína para você comer. Eu não sei mais leve. Quantas vezes eu recebi o vídeo do Laí Ribeiro falando do ovo. Bastante. Muito paciente mandando. Mas vamos lá, me fala um pouquinho. Vamos entrar no assunto. Ventosa. A origem dela, você já falou um pouquinho. Mas existem vários tipos de ventosa. Existem. E quais são? Material? Então, tem alguma diferença entre um e outro? Inicialmente, a ventosa ela é feita com chifre de boi. Chifre de boi. Chifre do boi. Eles cortavam o chifre do boi, limpavam a parte interna, faziam um furo nela e succionavam veneno em caso de picada de cobra. Então, para não botar a boca na ferida e se contaminar com veneno. Eles puxavam por ali. Eles puxavam por ali, que ali evitava mais uma parte dessa contaminação. Sim. Em seguida, eles foram vendo que essas práticas davam outros efeitos. E eles começaram a fazer esses outros testes e iam anotando. E começou a ter um desenvolvimento. Aí saiu dessa ventosa de chifre uma ventosa de bambu. Que era muito mais fácil, você cortava ali os copos mais de bambu, fácil, copinho ficava aquela tampa da parte de cima do nó do bambu, que podia fazer essa sucção. E a ventosa de bambu até hoje é usada, porque como eles fazem? Eles pegam essa ventosa de bambu e molham num fármaco. Então eles fazem um remédio, embebam esse bambu nesse remédio e colocam na região a ser tratada. Sim. A ventosa molhada, que alguns chamam, sim, já ouvi falar. Ela era bebida em fármaco para justamente acelerar o processo de tratamento. Aqui também foi proibido justamente por conta da fibra da madeira absorver impurezas. Exato. E aí era mais questão da Anvisa mesmo, em relação à biossegurança e vigilância sanitária. Só que tem um fator que é muito importante a gente entender. Hoje em dia, a gente tem muito estudo que fala sobre isso. Antigamente era tudo muito empírico. Quer ver? A gente tem um órgão dentro da medicina chinesa chamada Sanjiao. Esse órgão, ele fica localizado na região do pescoço até a sínfise púbica. Ele pega toda essa parte do tronco. Não, peraí, o órgão que você está falando é no corpo, não no é? Corpo. Ah, primeiro é uma, tipo, entidade. Não, ele é no corpo. Ele é considerado os 3 aquecedores, que é da sínfise púbica até o umbigo, do umbigo até o processo tifoide do tórax, do externo, e do externo até o pescoço. Fugiu o nome. É muito nome, gente, é muito nome. Me desculpa. Eu vou ter que botar uma legenda aí pra traduzir esses nomes aí que ele tá botando. Tudo em japonês. Informação. Mas o triplo aquecedor, ele era... Cada parte do corpo, cada uma dessas partes era responsável por um órgão. O triplo aquecedor eu conheço, mas como é que é o nome que você falou? Sanjiao. Sanjiao. Conhecia como Sanjiao. É 3. Conhecia como triplo aquecedor. É divisão. Entendi. São as 3 divisões. Caraca. Entende? Entendi. E o legal dele é que hoje em dia a gente tem um interstício. E a função descrita nos clássicos do Sanjiao é a mesma função do interstício. Como assim? O interstício não é um órgão que ajuda na regulação metabólica dentro do tronco? É a função do Sanjiao, fazer a mesma coisa. Na medicina chinesa, eu sou muito cético com algumas coisas. Quando você me fala, mas o cara tem o triplo aquecedor, a parte superior dele tá maior, ele é yang, ele tem calor, ele tem rubor no rosto, tudo isso, sintomas que a gente vê no paciente. Sim. Aí eu ficava, cara, que viagem. Aí eu pegava tudo aquilo e partia para ocidental. O cara tinha problema cardíaco, tinha problema
Todos os problemas relacionados à pressão, ao aquecimento que ele quer dizer, né? Sim, Então, exato. tudo batia. Então, Rafa, o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte: se eu tenho um xamã que tem uma técnica para expulsar um espírito que gera um problema de saúde numa criança, que a criança não dorme, chora, grita, eu não descarto esse cara. Eu só vou tentando fazer testes em cima daquilo que ele faz, para ver o que daqueles elementos, para ver o que ele fez ali que deu diferença. Entendi. Por exemplo, aça-peixe. Eu adoro essa erva, porque ela é muito boa, o pessoal usa muito para gripe. Né? Esse momento agora, então, de invasão de frio, que a gente chama, que é esse vírus que vem de uma característica mais de frio. Que frio ele é o quê? Quando a gente pensa em frio, a gente pensa em neve. Né? Hoje em dia, com o mundo globalizado, é branco. Então, o catarro é branco. Sim. Se a gente pensa em calor, a gente pensa no vulcão, aquela coisa vermelha. Então, o catarro vai ser verde ou com sangue. Né? Então, é uma invasão de calor, uma invasão de frio. Resumidamente, de uma maneira muito sintética, essa informação. E aí eles percebiam que calor e frio era algo muito relativo e era um sistema de análise entre yin e yang. A gente volta para aquela base do yin e yang, que é a base que norteia a medicina oriental inteira. E dentro dessa base do yin e yang, eu não posso falar que o cara tem calor, então ele é só yang. Não. Porque tem que entender de onde é esse yang que está acontecendo, de onde está vindo essa classificação. E quando a gente fala da prática em si da ventosa, a gente tem que, atualmente, para acabar com essa discussão de a ventosa não funciona, a gente tem que pensar na engenharia da pele. Sério, existe um livro chamado Bioengenharia da Pele. Bioengenharia da Pele. Bioengenharia da Pele. E dentro dos estudos que tem, é referenciado um médico japonês chamado Denda. Denda, ele é dermatologista, ele não é médico oriental, ele só é ocidental, tá? Eu não estou citando aqui como se ele fosse um médico oriental. Ele verificou que na derme, você tem microreceptores que fazem a regulação hormonal, então produz serotonina no toque da pele, então você consegue produzir serotonina, por isso a massagem acaba relaxando, e dopamina. Várias técnicas, inclusive aquela dos esparadrapo. Exato, e além disso, a pele, ela faz a respiração. Então ele verificou também que a pele consegue fazer essa respiração. E isso tudo, estudo médico ocidental. E tem vários livros que falam sobre pele, hoje em dia, que abordam exatamente sobre isso. E o cuidado disso. E aí você tem informações, eu gosto muito de usar essa frase, mesmo não sendo da medicina chinesa, mas eu gosto muito dessa frase, porque a pele, ela se alimenta. Então, na massagem Ayurveda, por exemplo, o óleo que a gente usa é o mesmo óleo que a gente come. Ela é mais indiana, não é isso? Isso. E tinha ventosa na Índia também. Tinha ventosa também, né? Era de chifre. Eles colocavam o chifre e deslizavam também para promover um relaxamento maior. Também se utiliza na Índia esse tipo de trabalho em algumas partes da Índia. Lembrando, não é uma totalidade, né? Toda escola Ayurveda que vai ter isso. A gente tem que lembrar que houve esse mecanismo de troca. E a ventosa, ela faz essa ação. Ela ajuda nessa respiração celular. Ela ajuda nessa respiração da pele. E tem um efeito muito interessante, porque quando você promove uma hipercontração na parte superficial, você ativa mais os receptores simpáticos, por conta da irritação que gera. Só que na parte mais inferior do corpo, impressão oposta, porque se focar tudo simpático, você vai ter uma contratura e vai travar. Certo? Concorda? Todo mecanismo for ativar todos os nervos simpáticos da região, vai travar e vai gerar dor. Em contraoposição, aquela pressão que é feita, começa a se ativar o sistema nervoso parasimpático, para poder equilibrar a pressão que está mais na superfície. Se eu ativo um mecanismo parasimpático, eu melhoro o quê? A circulação sanguínea. Se eu melhoro a circulação sanguínea, eu melhoro a nutrição tecidual. Se eu melhoro a nutrição tecidual, eu consigo fazer uma reabsorção dos cálcios que ficam ali, que geram grande parte dos nódulos musculares, né? E a reabsorção de colágeno. E organização dessa estrutura. Então, a circulação sanguínea é o foco de qualquer mecanismo de saúde, até mesmo para tomar um remédio. O remédio ele vai ativar neuroreceptores que vão promover o quê? Relaxamento para melhorar a circulação sanguínea e aliviar a dor. Então, a circulação sanguínea é o grande X da questão. Por que hoje em dia a banheira de gelo é tão utilizada? Ela faz vasoconstrição, o cara sai, quando a musculatura começa a relaxar, ela vai dar um boom na circulação sanguínea, porque contraiu ao máximo e em seguida ele
faz a vasodilatação, melhorando a circulação sanguínea. Cada um tem uma visão diferente sobre a banheira de gelo. Essa eu nunca tinha escutado. Não, é porque o foco, quando a gente fala em Qi, que é uma entidade dentro da medicina oriental... Energia vital, né? O pessoal chama de energia. Tradução errada. É sopro. Porque o ideograma de Qi, ele tem um cereal, que é um cereal de arroz, é o mesmo ideograma, é o caractere que a gente usa para arroz, uma panela e um vaporzinho saindo. Ele é aquilo, ele é o vapor. Qi é vapor. Qi é sopro. E o Qi ele vai ter nomes diferentes de acordo com onde ele está. Mesma forma. Voltamos ao Yin e Yang, porque é um sistema de análise. Então, para cada região que o Qi vai estar, a gente vai ter um sistema que vai acontecer. Se a ventosa promove circulação sanguínea, eu vou ter um alívio da dor. Só que as pessoas querem provar que assim, eu boto a ventosa, zerou a dor como se eu tivesse tomado um anti-inflamatório. Não. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Quanto tempo foi aquilo? A tensão ali é uma lesão crônica? É um problema já antigo ou é um problema agudo, recente? E é isso tudo que tem que avaliar. Foi por um excesso ou foi por uma deficiência? O cara é sedentário, não faz nada, ou o cara treina pra caramba e teve a lesão? Vamos falar sobre essa aplicação da ventosa aí agora, porque eu trabalho com liberação miofascial, trabalho com quiropraxia, trabalho com a ventosa, eu uso o guaxá ou o IASTM, que é os instrumentos de liberação miofascial. Aqui o guaxá durante muito tempo foi proibido porque era pedra-sabão, né? E outros instrumentos. E agora fizeram os de aço cirúrgico, de metal, que é mais fácil de manter uma higiene. A ventosa veio pelo mesmo fato. Bambu, vidro, copinho de acrílico. Quando eu tenho que utilizar? No caso, você falou de lesão muscular. Eu utilizo muito para dor muscular. E eu utilizo muito mais pontual. Eu utilizo muito na liberação miofascial, para liberar o movimento. E isso eu vejo resultado pra caramba e muito pouco falado em artigo ou qualquer outra coisa. Muita gente descredita esse efeito da ventosa. Eu uso muito para isso. Mas eu sei que na medicina chinesa eles usam em pontos energéticos. Por exemplo, teve uma vez que eu falei com você de dor lombar, que algumas vezes eu fazia deslizante, mas quando eu fazia pontual, eu tive resultados piores e piorou a dor. E aí você me explicou o porquê. Sim. Quando que a gente utiliza? Como que é melhor utilizar a ventosa? Aí vem a importância da avaliação. O diagnóstico, ele é importante por causa disso. Ele quem vai determinar. Por exemplo, Yuri, eu não sei pulsologia. É o que norteia grande parte da medicina tradicional chinesa. A gente tem muita bibliografia falando sobre pulsologia. Cara, se você não sabe, palpa a região. Se é uma região flácida, fraca, se é uma pessoa que não treina aquela região, uma pessoa que não utiliza parada. Isso aí eu faço. Se você usar deslizando, você vai fazer o quê? Vai fazer com que essa circulação de sangue aumente ali. Quando você usa muito tempo parado, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que já tem uma deficiência do sistema imunológico hereditária e botar para fazer banheira de gelo. O cara vai ficar gripado. Ao invés de dar a primeira melhorada, vai piorar. E aí o cara vai ter que fazer aquilo várias vezes, porque o organismo dele vai ter que afundar para depois melhorar. Entendi. E esse é o mesmo conceito do início da vacina, por exemplo. Sim. Eu trago esses exemplos mais ocidentais para a gente conseguir fazer uma ponte. Porque se eu só ficar falando de ponto, na perspectiva do Oriente, a gente vai ficar limitado. E se eu falar somente da perspectiva do Ocidente, a gente também fica limitado. E esse é o ponto que eu acho que os profissionais eles têm que entender. Por exemplo, eu atendo muito médico. E você atende muito médico? Os caras que falam mal desse negócio aí? Cara, então, alguns não. Alguns não, a gente conhece. Eu tenho um médico amigo meu que ele dá aula de acupuntura, mas a maioria mete mal. Eu tenho alguns amigos médicos que quando eles vão lá na clínica, a gente começa a conversar e eu começo a explicar para ele a funcionalidade daquilo. E muitas vezes o cara não quer, ele fala não porque ele não conhece. Ele só quer ciência. Exato. E o que acaba acontecendo é que esses caras, eles conseguem ser unidos, mesmo que eles tenham opinião divergente. A opinião fica para espaços reduzidos, como congressos, onde o cara vai apresentar um artigo falando mal, o outro vai falar bem do mesmo tema. E eles ficam só ali. Eles não expõem isso para o público. Sim. Infelizmente, na nossa área, muita gente quer afundar os outros para poder aparecer.
Tem isso. E aí, para afundar, eu tenho que criticar alguma coisa, porque falar mal vende muito mais que falar bem, senão não tinha jornal até hoje. 5 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite e meia-noite. Bom dia, o céu amanheceu lindo, o dia está maravilhoso. Exatamente. E a praia está gostosa. Isso não vende. Não vende, cara. Não vende. Não vende, cara. Então eu tenho que falar mal, eu tenho que arrumar algum ponto para poder criticar. E por que não a ventosa? Porque os estudos falam da China, que são valorizados e nananana, mas que tem ali é tendencioso. Sim. Porque é de onde surgiu a medicina chinesa. A maioria dos estudos científicos são patrocinados por grandes indústrias farmacêuticas, querendo tirar um de jogada para entrar o outro. Isso é normal. Mas, assim, você falando da ventosa especificamente, a gente falou da circulação. Qual o maior benefício da ventosa, então, especificamente? Na minha opinião, assim, a minha opinião, Uhum. o livro vai ter diversos benefícios, mas, na minha opinião, o principal é a melhora da circulação sanguínea. Local ou... De forma geral. Porque se você usa numa região, automaticamente você vai começar a equilibrar todo o corpo. Tecido facial, tecido conjuntivo. Se você estimula um ponto do tecido conjuntivo, vai ter uma reorganização corporal inteira. Sim. Né? Ainda mais se você usa nas costas, que é ali onde a gente tem a saída dos filamentos amarelos ao lado da coluna, que fazem inervação de todo o restante. Sim, aí eu te pergunto, com relação a essa aplicabilidade da ventosa nas costas. Eu já vi aplicando em pontos específicos, tipos meridianos, não sei se é certo isso, Sim. mas eu vejo sempre a aplicação local. Tipo, o cara tá ali com trapézio, eu vou aplicar pelo trapézio, o cara tá com uma dor, restrição de movimento por dorsal, de rotação, a gente bota mais um pouco mais para baixo. Mas existe aquele vídeo que o cara põe as costas inteiras, 50 potes de ventosa. Tem função ou... Tem fundamento. Tem fundamento? Tem fundamento. Por incrível que pareça, existe um fundamento para isso. Ah. E não necessariamente vai ficar roxo, porque já é um ponto que... Aí a gente vai entrar nesse ponto depois, porque tem gente que deixa roxo e tem gente que não deixa. Justamente, depende do nível de toxicidade que essa pessoa tem. Hábito de vida, alimentação... Dependendo isso vai influenciar no roxo que vai aparecer na pele do paciente. Já peguei paciente que tem uma alimentação impecável, cara. Assim, admirável. A ponto de, na época que eu estava atendendo essa pessoa, ela comprava em um distribuidor de produtores locais que eram próximos ao rio. Como assim? A manga que o cara comprava vinha de Teresópolis. Então o cara podia colher até 2 dias antes do pé da manga amadurecer. Ele colhia, botava ali no cesto e trazia para o rio. Então o cara não estava comendo uma manga que foi colhida em, sei lá, na Bahia, veio para cá verde e ela está ali no processo de apodrecimento. Porque ela não amadurecimento, né? Não amadurecimento, ela está no apodrecimento. Então, a qualidade daquela manga que o cara que compra pega aqui de Teresópolis é totalmente diferente da qualidade dessa manga que o cara compra que vem lá da Bahia. Sim. São 2 produtos... Até questão nutricional. Nutricional, exatamente. E aí, quando o cara come aquilo ali, a nutrição orgânica dele é muito mais forte. Você falou esse cara, quando bota a ventosa, fica mais clara. Quando a gente usa muito copo de ventosa nas costas, normalmente são casos que tem muito excesso. É a pessoa que trabalha demais, é a pessoa que ela tá produzindo muito, mas ela tem energia. Aí dá para fazer isso. Em alguns casos, se utiliza esse excesso de ventosa para poder ativar algumas estratégias terapêuticas de pontos de acupuntura, em específico, para com que a função de determinado órgão em víscera seja mais eficaz, sabe? Ou que precise dar uma estimulada mais forte para ponto de estimular tanto os tecidos conjuntivos que fazem as suas conexões com os órgãos e vísceras. Então é possível fazer um tratamento exclusivamente com ventosa? Tem profissionais que só trabalham com isso. E é legal porque tem profissionais que trabalham com ventosa e com sangria, juntos, combinado. Como a sangria eu já vi, usam aquele dermo roller ou agulha mesmo, pistonamento e bota a ventosa em cima. Isso aí. Eu uma vez aprendi botando camisinha, preservativo para o sangue não ficar... Isso, na ventosa de plástico para não haver contaminação. E qual o efeito especificamente sobre isso? Então... Quando você retira um pouco de sangue, você obriga o seu corpo a criar um mecanismo hemostático ali. Então você começa a fazer uma nova estimulação de novos glóbulos vermelhos, melhorar mais ainda a circulação, você desobstrui uma região
que dor na medicina oriental, ela é vista como estagnação de Qi e sangue. Sim. Então é como se aquela região do sangue não estivesse circulando direito, você retira, e aí aquele sangue que está ali meio que parado, ele volta a circular bem. Então ele melhora aquela circulação de sangue, aliviando aquela região de dor, fazendo com que chegue sangue novo para fazer nutrição tecidual. Entendi. No meu dia a dia, eu vejo muito pós-operatório, paciente com problemas que já tem uma tonificação menor, porém eu vejo que aquele músculo em específico não está sendo bem trabalhado. Sim. E aí eu uso a ventosa eu deixo de 2 a 5 minutos, para dar um pouco de hiperemia, e logo em seguida eu peço movimento novamente. E eu vejo que o movimento melhora. Sim. Quando eu vejo um nódulo muscular grande, eu uso a ventosa mais de deslizamento, que é para fazer aquela hiperemia e tentar soltar aquele nódulo. Quando que eu utilizaria essa sangria? Em que caso específico? Então, quando você encontra um nódulo muscular muito, muito denso, que quando você pressiona a ponto da pessoa ter insensibilidade, eu já peguei gente assim, Ai! você pressionar, de eu botar o cotovelo, a pessoa tá cara de paisagem. Ah, tá, não era aquele doloroso, não era o hipersensível. Não é do hipersensível. O nódulo muscular é aquelas bolinhas que tem nas costas que dói pra caramba. É isso que a gente tá falando. Tem gente que ficou tão cronificado que aquela região ficou tão tensa, Já nem sente a mais. pessoa nem sente mais. Então você faz a sangria ali, coloca a ventosa e vai melhorando a circulação sanguínea locorregional. E uma coisa que é muito curiosa, que acontece muito, é que quanto mais padrão Yang, que precisa ser dispersado, a pessoa possui de dor, você vai ver que a pele é mais aderida ao músculo. Sim. Você vê que tem pouca flexibilidade cutânea, então você não Sim. consegue puxar a pele. É como se estivesse tenso o tempo todo e a pele estivesse bem aderida. Quando Isso é muito... Não sei se eu tô falando besteira, mas na pele negra, por ter mais colágeno, vocês têm você mais um pouco colágeno, mais. vocês têm mais fibras musculares. O homem negro, né? Que hoje em dia acho que tá até errado essa nomenclatura, eu não quero tomar esporro de alguns amigos meus. Eu preto. sou negro. Pô, preto pra mim sempre foi cor. Eu vi isso na faculdade, eu fiquei muito mal, cara, você não tem noção. Eu fiquei traumatizado. Então, eu tomo um pouco de cuidado hoje em dia até pra falar. Eu fico falando só uma coisa, quando a gente fura, o sangue é vermelho igualzinho. É porque a musculatura da pessoa que é preta é muito superior. Não tem como. Vocês têm muito mais fibra muscular. E aí tem mais dificuldade para fazer o tratamento com relação à ventosa ou não? O risco maior, cara, em relação à sangria é porque, por ter mais componentes de colágeno e tudo mais, pode ser que sejam pessoas que têm tendência a ter... Qual é o nome? Tá me fugindo da cabeça. Mas a ter queloides. Estria, queloide. Queloide. Pode ocorrer esse tipo de situação por conta desse aumento. Sim. Mas... já vi casos de queloide. De queloide não, de estria. De estria, pode acontecer. Depois da ventosa ficou muito hiperemiado, criou um certo edema. Isso. E a pessoa ficou com algumas estrias. Mas essas estrelas podem vir a ser absorvidas pelo corpo, sim. Então, a gente tem que entender. Às vezes demora um pouco mais nessa situação. Também foi um caso outras pessoas. único. Nunca mais ouvi falar nisso. Já tem 20 anos de formado trabalhando com isso. Nunca mais vi nada parecido. Por exemplo, esse é um ponto importante. Eu tenho um aluno meu que ele tem hipersensibilidade cutânea. Então, quando eu dava aula para ele, na época da luta, eu não podia encostar, fazer isso aqui. Ficava roxo, cara. Rompia capilar pra caramba. Essa era uma outra pergunta. Qualquer um pode fazer? Então, tipo, idoso, criança? Pode, mas devidos cuidados. Se você não sabe, não faz em idoso, não faz em grávida, não faz em criança. E aí tem relação com a pressão que você vai usar? Exatamente. Exatamente. Na ventosa de acrílico, a gente tem a pistola que faz essa dosagem. Sim. Como é que vocês controlam isso na de fogo? Você queima o oxigênio dentro, espera 1 ou 2 segundos antes de colocar. Se vai direto, é mais forte. Se você pega e já joga ela na hora de colocar, forte. a pressão é muito mais intensa. Que maneiro. E você vai regulando de acordo com o tempo que você leva do copo até a região que você quer trabalhar com a ventosa. E a gente também tem as ventosas de sucção, né? Que são esses tipos de ventosas que é de borracha, sabe? Esse caso aqui em especial, ela não é unicamente uma ventosa de borracha. Ela também pode colocar mochoterapia e fazer um processo de mocha junto. Que alguns estudos já mostraram que quando você trabalha a ventosa para poder fazer essa dispersão em termos de movimentação orgânica ali,
quando você usa a moxa, você, ao mesmo tempo que você está dispersando, você está nutrindo. Sim. Que é uma característica da Fazendo moxa. a substituição. Fazer, e tem artigo científico que prova isso, que é fazer um aumento de glóbulos vermelhos, aumento dos glóbulos brancos, sintetização de vitamina como BEA, B1, B2, B12, B6. É muita coisa, vitamina D. E também ele ajuda no processo de estimular as células brancas do corpo. Então ele aumenta as células E eu ia imunológicas. te perguntar se ela é dolorosa ou não, mas já deu pra ver que aí vai de cada um. Vai de cada um. A intensidade, aí que é o grande lance. Não existe a ventosa ser ruim. Existe o praticante que coloca a ventosa não saber dosar a força que é ideal para Sim. aquela região. Sim. Entende? Eu, por exemplo, quando eu tive o pessoal de corrida, Sim. tendo grupo de corrida, eu gostava de fazer a ventosa para fazer aquela sucção bem forte, principalmente no tracto iliotibial, aquela musculatura lateral Perfeito. que solta bastante. Perfeito. Benefício local, eu consigo te dizer quais são, porque eu vejo. Mas quando a gente faz a ventosa numa maneira global, a nível sistêmico, como é que é? Você O pode que a pessoa vai ver de benefício? Então, você pode ver que muitas vezes o primeiro sinal e sintoma é na parte emocional. 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 A pessoa tende a ficar mais calma. Caramba. Porque aí que vem o grande diferencial da medicina oriental. E a gente tem no Ocidente um cara que fala sobre essa linha, que é o cara que desenvolveu a teoria do estresse, chamado Hans Seil. E ele verificou que as questões emocionais geram também problemas de saúde. E ele foi o cara que também entendeu que, por exemplo, sinais e sintomas já são parte de um problema de saúde. Uhum. Você não precisa, por exemplo, ficar com a pele amarela ou o olho amarelado para falar que está com hepatite. Não, já sintomas de enjoo, fezes fétidas e tudo mais, ele já verificou que aquilo ali já era o sintoma de doença, já era a doença em si. Na avaliação da medicina chinesa fala sobre isso. Né? Exatamente. Aí a gente está começando a falar a mesma coisa. Esse cara é ocidental, entende? E ele é fantástico. Eu tinha uma professora que me dava uma raiva, ela vai ver isso aí com certeza. Eu chegava na segunda-feira, ela via, botava a mão nos meus olhos, tá tudo amarelado, bebeu o final de semana, né? Aí começava a palpar, eu falei, qual é, professor? Como é que tu descobre essas coisas? E isso é um diagnóstico. Porque olha que interessante. Na medicina oriental fala que o fígado abre-se nos olhos. Uhum. Então a relação do fígado com o olho faz todo sentido quando a pessoa fica com a região branca dos olhos amarelados por conta de uma hepatite. Então é um sinal e sintoma que o cara nota aquilo ali e faz essa relação. Lá há milhões de anos atrás, quando se fazia acupuntura, pelo menos 3.000 antes de Cristo. Não tinha nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem. Não. E até hoje é verdade, bate. E por que é tão eficaz? Porque a gente tem que lembrar que a China viveu em guerra sempre. É muita guerra. E toda guerra, você tem uma evolução A tecnológica. medicina de guerra é incrível. Exatamente, eu precisava de uma medicina rápida, eficaz e que fosse prática. E que o meu soldado ali, que tá com um braço com uma gangrena ali, uma região enegrecida por causa de um trauma, preciso tirar aquilo ali rápido. Bota a ventosa, suga aquilo ali, pronto. Caraca. E aí a sangria, quando a gente fala de método de sangria, no Ocidente a gente usava. Até os anos 70, tinha em hospital sanguessuga, que o pessoal usava sanguessuga para tirar sangue. Você acabou de falar, a gente tava falando dos tipos de ventosa, mas você falou dessa animal. Que é o pessoal... Mas era só pra sangria ou tipo... É uma ventosa, ela faz a ventosa e succiona o sangue para retirar algum tipo de intoxicação. Tem algum uma tipo doença de rara que se usa ventosa até hoje. Que se usa ventosa, se usa sanguessuga até hoje para tratamento. Exato, para reforçar o sistema imunológico. Cara, reforçar o sistema imunológico. Reforçar o sistema imunológico. Quando você retira um pouco de sangue, é aquilo, você obriga o seu sistema hemostático a produzir mais sangue e sangue de boa qualidade. Isso na medicina ocidental era quase que, pô, tá maluco? Tira sangue do cara pro cara ficar bom? Antigamente era normal. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento no qual aí vem a minha crença em relação a gente estar se alimentando mal, dormindo mal e tendo mais estímulos do que o normal. Então você não descansa. A partir do momento que você dorme, a tua janela está aberta, você tem a luz de um poste, Sim. Seu corpo entende que aquilo ali é parte do dia. dia. É um absurdo, né? Mas eu acabei adquirindo um hábito horroroso. Quando a minha filha nasceu, a gente botou ela no...
botei ela no quarto dela, ela virou e quase sufocou. Desse dia em diante, ela sempre dormiu na cama comigo. Virou rotina. E pra eu ver, pra eu enxergar a cara dela, eu ligo a televisão, boto no mute e fico a noite toda com a luz acesa. Aí é um trauma. É um trauma, e eu sei que isso, meu sono é ruim, e eu sei que muito por conta disso. Então, aí isso é interessante, Rafa, que a gente pode avaliar, né, dentro dessa pegada da medicina oriental. Isso é um tipo de padrão de medo, entende? Tem a ver com o rim. Tem a ver com o rim. A energia do rim fica mais sensibilizada, ela fica mais fraca. Uhum. Quando você não descansa, você não faz com que o sangue vá para o fígado à noite, dentro da visão da medicina oriental, e seja metabolizado. Então, você fica com o sangue um pouco mais deficiente por conta disso. Entendi. Em que ponto a ventosa poderia entrar para você nesse sentido? Fazer técnicas de ventosa vai ajudar a dar uma acalmada no seu sistema e aí, existe nervoso uma região simpático. Específica para aplicar? Cara, região principalmente do tronco no meio das costas, a dorsal ali, entre mais ou menos T7 até T10, ou D7 até D10, né? Porque essa região é a região onde a gente fala que tem grande parte da inervação que vai para o fígado. Na ocidental e na oriental eles estão já de novo ligando os dois pontos. Os dois pontos. E tem um acupunturista no Japão que ele faz essa ponte. Então, você vai ouvir tratamento dentro da escola dele, que é o Koichi Nagano, que é porque o primeiro nome dele eu quase nunca uso, a gente chama de Naganão aqui no popular. Sim. Nagano, ele fala de, por exemplo, ponto fogo, não é ponto fogo, é ponto inflamatório. Sim. Então, o ponto fogo de um meridiano é o ponto que trata parte inflamatória. Ponto metal, né? O ponto metal dentro da cultura de movimento metal. Não, é ponto para oxigenação de metabolismo celular. Sim. Ele vai fazer tratamento não para o fígado, ele vai fazer uma detox hepática. Ele vai fazer um tratamento para o rim, ele vai fazer um tratamento suprarrenal. É quando eu falo de acupuntura, ela não vai tratar a tua dor muscular, ela vai tratar o teu músculo como um todo. Exatamente, exatamente, o seu sistema como um todo. Então, essa aplicabilidade para, por exemplo, para essa questão de fígado, não é exatamente no meridiano do fígado. Não necessariamente. Pode ser na região... Na parte das costas, é o ponto do fígado, ele fica ali entre T8 e T9. Ali tem um ponto que a gente fala que é o ponto que o fígado se encosta nas costas. É o ponto de assentimento, que é o ponto Shu dorsal, que a gente fala dentro da visão da medicina tradicional chinesa ou japonesa, que é a base é a mesma. O que muda é na hora que a gente vai determinar o princípio de tratamento. Porque o princípio de tratamento da acupuntura japonesa ela é mais suave. A japonesa é mais suave. É mais suave. A japonesa é mais pra gente ocidental. Não pode sentir dor, tem que ser o máximo possível indolor, tem que ser agradável. Hoje em dia está chegando num nível de tratamento que ela é quase um carinho. Eu lembro que na medicina chinesa, a gente quando fazia a aplicação da agulha, tinha que sentir aquele, chamam de... Deti. Eu achava que era hibiki. Hibiki é japonês. Mas o hibiki tem, então. Tem. Então, você não tá errado, tá certo. Entendi. Tá, como é que é o nome na chinesa? Deti. O deti, ele sempre dói. Todos os pontos que eles vão colocar, a gente pessoa procura tem que sentir um peso, um cansaço, alguma coisa. Ou o músculo fisgando. Sim. Né? Ele fazendo esse movimento contrátil. O hibiki, ele é muito mais simples. Você é um estímulo elétrico, acabou. Isso. O hibiki, ele tende a ser mais suave. E quem percebe é o terapeuta, não o paciente. Ah, é? O deti, o paciente tem que sentir. O hibiki, não. E por que isso acontece na acupuntura japonesa? Quando eu tô introduzindo a agulha, eu sinto que ela tem uma certa tensão e de repente ela entra. Isso é o hibiki? Não. Isso é você encontrando a profundidade do que a gente chama de tsubo, que é o ponto. Seja ele ponto de dor, seja ele ponto de meridiano. Você tem o tsubo, é um ideograma legal, porque ele parece um vaso. Imagina que isso aqui é um vaso. Perfeito. Isso aqui é um vaso. O ideograma de tsubo, ele é assim. Ele é essa parte de cima, com um tracinho aqui em cima, e tem essas bordas, que é igual um vaso. Quando você vira de barriga para cima, ele é literalmente um ponto de acupuntura. Porque você tem o teto do ponto de acupuntura. O que é um ponto de acupuntura? Um ponto de acupuntura é a região onde tem maior quantidade de
neurônios presentes. E por que esse ponto age... Você vai ler a prescrição do ponto, fala que trata aquilo. Porque eles viram que quando você ativava aquilo, o tecido afetado, quando jogava a informação para o corpo medular, chegava no hipófise e hipotálamo, sintetizava aquela informação e agia onde tinha que agir. Caraca. Entende? Então era como se você pegasse áreas do cérebro que são estimuladas durante o processo de acupuntura, você vai ver vários pontos do cérebro sendo trabalhados para fazer aquele estímulo que você quer. Eu costumo sempre explicar para um leigo o que é a acupuntura. Pensa no código Morse, que era aquele sistema de comunicação utilizado pelos alemães para se comunicar e ninguém entender nada, que são um bando de pontinho. Uhum. É isso, é um bando de pontinho que junto formam uma ideia, uma palavra e formam uma ação. Alguém tem que codificar tudo aquilo, né? Exatamente. E quando a gente fala desse trabalho da ventosa, eu uso hoje menos, já usei muito isso em termos de tratamento, mas atualmente eu tenho usado menos, enfim, por conta dos padrões que eu tenho recebido na clínica, por conta do organismo das pessoas que compram. Temporada de patologia, né? Exato. Tem época que só vem ombro, tem época que só vem joelho, tem época que só usa ventosa, tem época que tu nem pega nela. Exatamente, exatamente isso. E eu tenho usado hoje menos, mas a ventosa, cara, ela é muito importante no uso clínico, principalmente quando a gente quer dar uma... Sabe aquele 10% que ficou faltando, 20% que ficou faltando? Sim. Usar a ventosa é maravilhosa para isso. Porque você ajuda nessa melhora da circulação. E aí a gente tem que sempre pensar nisso. Tudo está em movimento o tempo todo. Uhum. Que é isso que se preconiza dentro da cultura oriental, tá? Tudo está em movimento o tempo todo, nada é estático. O próprio Yin Yang, né, que tem aquela bolinha preta com a parte branca com a bolinha preta, sim, dentro de cada uma daquelas bolinhas ali, você tem outro Yin Yang. E dentro daquelas outras bolinhas é um fractal. Então ele é um ciclo interminável. Quando você achou que terminou um ciclo, você já entra em outro. Já entra em outro. Entende? E isso acontece na nossa vida. Quando a gente tem padrões hereditários que vêm com a gente, e quando você pega uma doença que não pertence ao seu padrão. Você vai ver que tem gente que convive muito bem indo, 4, 5 vezes ao dia. E toda vez que ela tem uma diarreia, ela se sente mais aliviada, ela fica bem. E para ela, aquela diarreia não é ruim. Uhum. Mas se pegar uma pessoa que não pertence àquilo ali e tiver uma diarreia, vai ser horrível. Quase morri, desidratei e tudo mais. Porque o biotipo é diferente. Eu sou um caso desses. Todos os nutricionistas ficam rindo da minha cara. Porque todo mundo que consome leite, que causa umidade, peso... Isso. No meu caso, causa retenção de líquido e prisão de ventre. Onde na grande maioria dá uma diarreia. Exatamente. Eu sou o contrário. Não necessariamente é inflamatório para você. Entende? Eu sinto... Quando eu sou fanático por queijo, sempre gostei, a minha vida inteira, é sério. Sim. E a primeira vez que... Cara, isso é vergonhoso que eu vou falar, mas eu vou falar. A primeira vez que eu procurei um tratamento de acupuntura, ela me perguntou se eu ia no banheiro regularmente. Falei, vou. Certinho. Então você vai todo dia. Eu falei, não, toda semana. Sério, eu consumia, era praticamente uma caixa de leite. Caixa que eu falo, aquela caixa fechada que a gente comprava. Sim. Era uma daquela por semana. Caraca. E queijo todos os dias. Todas as refeições, tá ruim, taca queijo. Queijo ralado, queijo não sei o quê. Salada, não tem queijo. Sim. E quando eu comecei a cortar isso da minha vida, cara, hoje eu vou no banheiro normal. Sim. Hoje eu acho até estranho quando eu vou 2 vezes no banheiro. Eu já falo, tô passando mal. Mas hoje eu sou assim, porque eu cortei o leite da minha vida. Não cortei radicalmente, mas eu quase não consumo. Tem gente que vai ter essa intolerância e tem gente que não vai ter. Isso vai de acordo com o organismo de cada pessoa. Exatamente. E é isso que é importante. O olhar... Por que eu trabalho com medicina tradicional oriental, né, de certa forma, que eu uso técnicas da chinesa como técnicas da japonesa? Por que eu trabalho? Porque o olhar, a gente vê o indivíduo como único. E a dosagem do medicamento que a gente vai colocar ali é única. Por exemplo, quando eu falo medicar, a ventosa é um tipo de medicamento. Você tem que saber quanto tempo você vai deixar ali. Você tem que saber como estimular aquilo ali. Dentro da própria estética hoje em dia. Caraca. Você tem aqueles tubos ligados por um fio que fazem sucção e relaxamento do glúteo, para poder dar uma melhorada ali na irrigação das estrias e melhorar a absorção do colágeno para essa parte, para o colágeno vir mais para a camada mais superficial da pele, para manter mais firme e rígido aquela região.
Agora faz mais sentido. Entendeu? Agora pra mim faz mais sentido. Entendeu? Uma ventosa enorme na bunda, aquilo faz o quê, gente? Exato. Mas é isso que é o barato da coisa. Ao mesmo tempo, o pessoal critica. Mas critica o quê? Não, porque trata tudo. Cara, não trata tudo. Vamos lá. E aí? Tem contraindicação? Existe uma contraindicação? A gente sabe que para manipulação, para algumas técnicas, existe uma contraindicação absoluta. Sim. Para ventosa, existe essa contraindicação? Existe sim. Preconiza-se isso em livros, né? Que, por exemplo, você falou da mulher grávida. Eu falei que não tem problema, mas dizem que é contraindicado, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez. Tem casos que dá para usar? Que vai dar bom? Tem. Mas evita-se. Tem né? um ponto na parte interna do pé que estimula, inclusive, a contração abdominal, né? Exatamente. Estimula, teoricamente, o aborto nos primeiros meses. O aborto voltando da mesma forma que, por exemplo, muita gente vai... tô com dor de cabeça. Aprendi no Doinha a estimular esse ponto para tratar dor de cabeça. Só que esse ponto, que é o intestino grosso 4, o G4, o nome dele é Regu, né? Ele é abortivo. Caramba. Então a pessoa ela vai estimular. Ele ajuda ele aumenta. a expelir. O que ele faz? Ele aumenta a atividade intestinal no baixo ventre. Eu aprendi a utilizar justamente para poder ir ao banheiro. Exato. Ela vai no banheiro todos os dias e fica ali apertando o pontinho. Exatamente. Eu ficava doido, sentado no vaso sem fazer nada. Até o corpo acostumar. Exato. Então a gente precisa entender que não é uma coisa milagrosa. Não. Sabe? Ela tem que ser evitada em caso que você tenha ferida aberta. Você não botar em cima da ferida. Essas contraindicações mais lógicas, né? A questão de pele. A alteração no tecido cutâneo. Aquele idoso que tem uma fragilidade capilar. Evita-se usar. Evita também. Diabéticos, toma cuidado. Diabéticos? Diabéticos. Por que diabético? Porque se você ali gerar uma lesão capilar para recuperação... Entendi. Então não preciso também ser tão forte. Não precisa ser tão forte. Em relação à criança? Em relação à criança, você pode usar, mas é curto tempo, pouco tempo e estímulo muito fraco. A criança, dentro da visão da medicina oriental, ela possui muito yang no corpo. Né? Então ela possui muita energia. Até o batimento cardíaco é mais acelerado. É mais acelerado. E se você, às vezes, encostar num ponto, você já faz o tratamento. A criança ela é muito sensível nesse quesito. Tanto que os estímulos dentro da prática da cultura japonesa, conhecida como Shonin-shin, ou Shonin-hari, são estímulos muito superficiais. E é basicamente um carinho, você não faz alteração na pele. E você pode usar ventosa? Pode, só que é por curto tempo. Entendi. Entendeu? Ventosa para tratamento emocional, por exemplo, que a gente tinha falado anteriormente, para uma criança muito agitada, a gente vai colocando e tirando a ventosa. Então você coloca, tira, bota do outro lado, tira, já bota do outro lado, tira, já bota do outro lado, tira, fazendo zigue-zague ali na paravertebral. Eu utilizo muito essa técnica para relaxamento muscular. Eu espero ficar vermelho, tiro. Aí vou de novo, outro ponto. E vou de novo, eu vou em vários pontos fazendo isso. Você está fazendo o quê? Você está fazendo basicamente o que um gelo faz. Um contraste de gelo e calor. Você bombeia, você faz construção, vasodilatação, vasodilatação, vasodilatação. Uma coisa que eu aprendi na medicina chinesa, a gente não utiliza muito gelo, né? A gente não gosta muito de gelo. Aí usa ventosa. É interessante. Sangria. Eu, até hoje, eu não costumo usar gelo, só no copo. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, principal. Se você tivesse que definir a utilização da ventosa ou para que ela serve, em poucas palavras, o que você me falaria da ventosa? Melhora a circulação sanguínea. Melhorando a circulação sanguínea, você vai estimular ali neurotransmissores na pele com maior intensidade, melhorando a respiração celular da pele, principalmente a respiração que tem ali de regulação, e melhorando o pH dentro dessa estimulação, de acordo com o estímulo do sistema nervoso simpático e parasimpático. Traduzindo isso, melhora da circulação sanguínea, alívio ali de regiões que estão sendo obstruídas por alguma tensão, algum desconforto, tensão muscular, dor. Exato, algo que esteja ali parado, que esteja te gerando limitação. Então ela é essencial para desbloquear essas limitações. Entendi. Porque ela vai fazer uma regulação dos tecidos faciais. Então ela vai melhorar essa ação dos tecidos, entende? A nutrição do tecido. Exato, porque você vai trazer mais sangue, ela vai nutrir aquela musculatura, e é um sangue que está mais
numa camada mais profunda do corpo. E quanto mais profundo esse sangue tá, mais rico em nutriente ele é. Entendi. Então, quando você usa a ventosa, você gera essa pressão para puxar para cima isso. E qual o maior erro que você já viu, assim, tipo, esses caras que ficam todo vermelho, parece que tá em pele viva, parece que é carne viva. Isso é bom ou é ruim? Qual o maior erro que você vê o pessoal cometendo com relação à ventosa? Cara, em termos de prática, erros que eu já via é aplicar a ventosa num padrão que não é adequado a usar a ventosa. Como assim? Como assim? A pessoa ela é sedentária e ela está com uma dor numa região por fraqueza, uma dor lombar. Muito comum. Você aplicar a ventosa nessa região. Eu já não aplico porque você falou. Mas você aplicar nessa região e deixá-la ali durante muito tempo. Permanecer também, um outro erro muito comum, é permanência da ventosa por um tempo muito maior do que 1 a 5 minutos. Mais de 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Toma cuidado. Você pode causar ali, aí sim, mesmo que a pessoa tenha uma alimentação absurdamente boa, você pode causar bolhas. Porque você tem que parar para pensar que não está tendo respiração da pele. Então começa a estagnar líquidos naquela região que vão gerando bolha. No lugar de você aumentar a circulação, você faz uma estagnação. Exatamente. A estagnação de ti. Exatamente. Exatamente. E sangue. Você falou de um assunto que agora vamos entrar no quadro. Pergunta da galera. O que acontece? A gente pergunta pro pessoal da internet, fala que vai fazer a entrevista e as pessoas dão as curiosidades. E aí tem algumas aqui que a gente separou. Quando você falou sobre isso daí, cadê? Rapaz, fugiu a pergunta? Tá aqui. Questão do roxo. Esse roxo da ventosa dói e por quanto tempo aquilo perdura na pele? Então, Rafael, dor é relativo. Vai ter gente que pode sim sentir algum desconforto na região. Fica dolorida no ponto? Pode acontecer isso. E tem gente que não sente nada. Dentro da prática clínica, pode, dependendo da intensidade que você usa a ventosa, pode durar até 15 dias o roxo. 15 dias? Já tive gente na clínica que isso aconteceu. E isso é terapêutico? É terapêutico. Diz na literatura que quando a marca está ali, o efeito ainda está acontecendo, está ativado. Porque aquela região ainda está precisando da própria circulação sanguínea e eliminando aquela região ali, fazendo circular melhor para poder diminuir o roxo e botar para circular aquele sangue pisado que ficou ali, né? Diz, na prática clínica, eu já vi 15 dias. Na literatura, 2 a 3 dias. Tá. Inclusive, uma dica boa para quem gosta de fazer a ventosa. A galera do CrossFit tá louca, fazendo um monte de bolinha nas costas, não sabe nem por quê. É importante falar que todo roxo na pele, né? Sim. Se pegar sol, vai ficar marcado. Vai ficar marcado, dura mais tempo. Segura essa onda aí, bota o protetorzinho, faz a ventosa no dia que tiver mais frio. Outra pergunta que as pessoas estão fazendo muito é se ajuda para emagrecer ou se ajuda na celulite? Ajuda. Por exemplo, tem tratamento que a gente faz para certos tipos de padrões de ansiedade que a gente bota a ventosa na barriga, no abdômen mesmo. E aí, pegando a teoria de uma formação que você fez, que é fantástica, que é a osteopatia, a ação é bem similar quando você faz estimulação visceral. Entendi. Só que usando a ventosa. Porque lembra que eu falei, quando você gera uma pressão numa região, a parte de baixo vai gerar uma oposta, um movimento em oposição àquela pressão que você causou em cima. Então, você está mais ativado o sistema simpático. Aqui eu vou ativar mais o parasimpático. Aqui. Então, você consegue ajudar na melhora dessa digestão. E aí, se você faz a absorção, você consegue melhorar mais. Outra coisa, quando você bota a ventosa, você ajuda também com quebra de gordura. Isso pode acontecer também. E quando você faz a ventosa com deslizamento, dependendo das regiões, da angulação, da forma que você faz, respeitando o movimento das fibras, dos tecidos, você ajuda também na absorção dessa gordura. Você quebra a gordura, o corpo absorve
e expele isso pela urina e pelas fezes. Tem um aparelho na estética que é o endermo. Ele faz exatamente isso. É uma sucção com 2 rolinhos que você vai puxando e... Que legal. Ventosa. É uma ventosa, elétrica. Então, mas antigamente na medicina ocidental, criou-se uma ventosa de bombeamento também. E aí era muito legal, porque ela é um copo, aí vinha aqui em cima, lembra até um narguilé, que vinha aqui em cima um cano, você acendia aqui, e aí esse calor que acendia fazia a sucção, você depois pegava um pino como esse, você subia esse pino, saía o ar, você botava em outro lugar, deixava o pino cair, ele fechava a saída de ar do copo, o fogo estava aceso, succionava de novo e você ia fazendo essa ventosa, estimulando em vários pontos, usando o mesmo copo em diversas áreas. E aí, popularizando uma ventosa, um monte de lugar agora vende. Então a pergunta seguinte é: eu posso fazer ventosa em casa? Então, eu sou meio contra. Eu acho assim, a gente tem hoje tecnologias como IA, né? E a IA, ela é muito legal. Eu acho ela boa, assim, por um lado, mas tomar cuidado, porque aí ela vai pegar tudo que está disponível no acervo da internet. De bom e de ruim. De bom e de ruim. E vai te jogar aquilo ali de bom e de ruim. Vai te dar informação, ela não vai filtrar se a informação é boa ou ruim. Exatamente, ela não vai dar essa filtrada. A não ser que você vire e fale, use tal site, especifique onde você quer que faça esse ramo de pesquisa, que aí ela tem essa capacidade hoje em dia. Mas, cara, eu sou contra por o seguinte... O brasileiro não sabe fazer pergunta pra essa, sabe fazer vídeo de bobeira. Não, mas eu sou contra, mas porque... Se você pega e faz alguma coisa errada, para resolver, é complicado. É mais e aí, difícil, né? O que acontece? Se eu vou e me autotrato, vai chegar um ponto que eu vou olhar e falar assim, pô, eu não vou chegar no médico e falar que foi eu que botei a ventosa. Ele vai botar a culpa em alguém. Vai ter que ser alguém. Eu fui na fisioterapia, o cara botou a ventosa, aconteceu isso, doutor. Entendeu? Então, assim, a pessoa não vai querer admitir que o erro foi dela. A gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, eu vejo muito isso, muita dificuldade de admitir quando erra. Eu já errei, cara, errei muito. É outro ponto que eu acho que me fez ser um bom profissional, porque eu errei muito, muito, para conseguir refinar. Já errei coisas como muito tempo, como, por exemplo, a retenção de ventosa. Eu já cometi essa falha. De deixar roxo. De gerar bolha. Bolha eu nunca vi. Nunca viu? Cara, graças a Deus. Porque é meio desesperador. Porque às vezes você bota ali e às vezes nem fica muito tempo. Em pouco tempo você tira, tem umas bolhinhas eu ia falar na isso. região. Tem áreas que a gente aplica... na mesma musculatura. Eu aplico no primeiro ponto normal, no segundo ponto fica roxo em 2 segundos, no outro ponto não acontece nada. Pode-se dizer que aquela região ali, ela tá com uma alteração maior, ou um maior excesso. Ou maior excesso. Pode ser um ou outro, aí tem que avaliar de acordo com os sinais e sintomas que aquele paciente apresenta. A outra pergunta aqui é: quem eu posso procurar para fazer ventosa? Qual a importância de você pegar um profissional decente? Não aquele qualquer um que faça, né? A mesma coisa de fazer em casa. Exatamente. A importância é exatamente a mesma. É que assim, a gente tem que entender que são terapias que vêm de artes antigas, né? Que respeitam o passado, que vêm da época dos xamãs. A gente tem que entender que isso foi um momento. Sim. Pode ainda ter gente que trabalha daquela forma? Pode ter. Tem um documentário no YouTube muito bom, chamado chamado Ti. E esse documentário... Acho que eu já ouvi falar sobre ele é feito por... Ele tem só... Infelizmente, ele está em inglês. E a tradução é do chinês para o inglês. E você vai ver certas regiões rurais lá na China que o cara faz, por exemplo, trabalho espiritual para tratar uma doença junto com a fitoterapia que ele está tratando o paciente. Então, para cada paciente, ele faz uma oferenda. Olha isso, que loucura. Uma oferenda mesmo. Bota arroz, o vinho de arroz, que é o saquê, né? Ele bota lá umas frutas, uns incensos e oferta em nome daquela pessoa. E enquanto isso, a pessoa está deitada lá no leito, com várias ervas no corpo, em plastos, né? Que são uma mistura de erva colocada em um determinado tecido cobrindo a região afetada para fazer o tratamento. Cara, você tá falando um negócio, então me veio aqui a Umbanda.
que faz algo semelhante. Exato, mas aí que tá. Isso também é uma cultura muito antiga, isso uma prática muito antiga. Exatamente, isso é uma... A Umbanda não, mas o Candomblé sim. Sim, não, aí eu já me perco. Essa coisa só por uma questão nomenclatura. De informação mesmo, de história, né? Eu gosto muito de ler sobre muita coisa, acho que deu para perceber. Mas o que acontece? Eu tenho a minha religião, eu tenho minhas práticas espirituais que eu faço e tudo mais. Eu evito com que isso seja passado dentro da minha prática clínica, mesmo que elas estejam ligadas diretamente à minha prática clínica. Ninguém precisa saber o que a gente pensa. Exatamente. Nesse ponto, quando a gente vai, às vezes tem um cara que está brincando de ser terapeuta. Uhum. Ele achou legal, ele acha legal poder ajudar o outro, ele quer muito ajudar o outro, mas ele quer fazer além de, tipo, só falar, ou só dar um alimento, ou, sabe, ajudar de maneira financeira. Ele quer ajudar mesmo, tipo, tirar a dor da pessoa. Então, ele entra para uma área dessa, estuda de forma rasa, pega pouca informação e aí acaba aplicando. E aí, o que eu falo para todo mundo é tentar entender quem é o terapeuta que está ali. Quanto tempo ele tem de trabalho, quais são as formações. O que eu costumo falar para os meus pacientes é aquele cara que sabe de tudo, ele provavelmente não sabe de nada. Hoje em dia a gente tem muito mais essa coisa de um colega de trabalho que faz aquilo ali melhor do que eu. Tipo, se eu faço a ventosa para alívio de dor, o cara tá me procurando uma ventosa para questão emocional, cara, não sei. O Yuri sabe. A gente consegue identificar e passar hoje em dia, né? Sim, mas... É mais bonito, Rafa, até. Eu acho isso legal. É mais bonito. Eu, quando não consigo tratar tal coisa, como você falou, você trabalha com um monte de técnicas e foi no outro professor da gente para poder fazer a mesma coisa. Quer ver uma coisa legal, cara, que eu gosto muito de trazer? Lombalgia. A cada 10 pacientes que chegam para mim de lombalgia, 9 têm alteração de quadril. Problema no quadril. Sim. E aí a pessoa trata lombar e não melhora. Mas por quê? O problema está no quadril. É a visão antiga da físio. E isso é um problema, Trata cara. sintoma. Exato. Isso é um problema. Porque você não está tratando o indivíduo ali como um todo. E eu acho que buscar um bom profissional é buscar as competências que ele faz. Não só mesmo a nível de título, de formação. Porque às vezes o cara, ele só como uma amiga minha, que é excelente em tratamento de infertilidade pela acupuntura. Ela não tem formação em fisioterapia nem em educação física, mas ela tem formação em medicina chinesa. E ela é muito boa no que ela faz. E ela correu atrás de fazer curso de anatomia, ela correu atrás de fazer curso de fisiologia, ela correu atrás para poder ter o discurso e poder falar aquele idioma ali com as pessoas sem que tenha ruídos, sabe, na comunicação. E aí, quando ela retirou esses ruídos, cara, ficou excelente. Caraca. Velho, se a gente tivesse mais 3 horas, tinha papo pra gente falar. É muita informação, cara. É muita informação, mas assim, é interessante, né? Porque é um assunto muito abrangente, né? Mas vamos lá, pra finalizar esse assunto, cara, mexeu. A ventosa mudou. Eu sempre trabalhei com ventosa, mas hoje eu vejo a ventosa com um pouco mais tem um campo maior. Pra mim é um campo mais reduzido. Qual a dica que você dá aí para quem quer conhecer a ventosa, para quem quer procurar? Se for para aprender, procure instituições que tenham formação e que busquem referências que sejam sérias. Por exemplo, a gente tem a Ebramec, que é onde eu dou aula. Conversar um pouco sobre isso na faculdade. Sim. A Ebramec, onde eu dou aula, tem a faculdade, ou profissionais que estão há muito tempo no mercado. E esses profissionais que sempre estão buscando se atualizar. Por exemplo, você. É um cara que sempre está buscando se atualizar, eu vejo, busca muito, lê muito, estuda muito. Vou te falar isso daqui que eu estou fazendo agora, eu comecei para tirar a curiosidade das pessoas, para tentar explicar muita coisa para as pessoas que não têm esse acesso, mas eu tô aprendendo tanto. Legal. É sério, tem cada tema que a gente nem tinha ideia e me assusta. E aí, você falando das instituições e de profissionais que tenham essa busca, essa formação, que oferta ali um trabalho que realmente tem uma proposta no trabalho do cara. Sim. Sabe? Não é só uma proposta, vem só relaxar.
Para isso você Sim, tem os sim. spas. Sim. Eu brinco assim, eu não trabalho com massagem relaxante. Eu vi você falando Tem sobre gente isso. que vem falar pra mim, você podia fazer uma massagem relaxante. Eu, não, vai no Buda Spa, vai Gente, no não sei o que spa da vida. lê lá na bio da gente, do Instagram, onde tá procurando a gente, tá escrito. Exato. Eu não sei fazer massagem tântrica e vivem me pedindo pra fazer isso. Pelo amor de Deus. Não é a minha linha de trabalho, não é minha meu linha de trabalho. segmento. Tem valor, mas eu não sei fazer. Pra quem busca, vai ter o seu valor. Vai mas ter o seu vai local ter e o seu o lugar. local e o lugar específico pra isso. E é onde a gente te encontra, cara. Onde que a gente faz pra te Cara, pegar? então, eu tô agora em Ipanema, virei teu vizinho, ali na Visconde de Perejá 550. Você pode me encontrar na minha página do Instagram, que é o @Miziara Terapias, tudo junto, Miziara com Z, MZIARA Terapias. E você pode também encontrar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo, que eu me arrisco. Vamos botar isso, cara. Que é um canal que eu falo sobre acupuntura, pensamentos sobre o universo das terapias de forma mais abrangente, que é um quadro chamado Nagomi. E tem os quadros sobre acupuntura, massoterapia, bem-estar, saúde, qualidade de vida. Que legal. Então eu estou trazendo essas coisas que muitas vezes a gente ouve vírgulas, né? Ouve, brincando, como um primo meu que trabalha em comunicação fala, a gente ouve ruídos. Eu tento pegar esses ruídos e clarear eles. Foi a intenção desse episódio, foi a intenção desse programa, aliás. Explicar parabéns. sobre muita coisa. Isso é muito bom, cara. Isso Obrigado. que você tá fazendo é um projeto incrível, de verdade. Obrigado. Depois a gente vai botar o @ aí pra todo mundo seguir, gente, tá? Muito Cara, obrigado. foi um prazerzaço de ter aqui. Eu que agradeço. Amanhã, nunca mais vi também. Não, Mayan tá comigo lá, filho. Eu sei que tá contigo. A gente trabalha Eu junto. vejo. Casamento ali, trabalho tudo junto. É mó Muito bom diversão. isso, né, cara? É muito legal, cara. Ela é incrível, cara. Eu Ela é conheci incrível. esses dois há muito tempo atrás. Primeiro eu comecei Com ela. né? Eu atendendo O problema ela. tinha no quadril, que acabou operando. Isso. Que legal. Muito bom falar com você. Prazer foi meu, cara. Outra coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Você era que me salvava quando eu tava com as minhas crises de lembra disso? Eu lembro. Até hoje. Me Se eu salvou, precisar, levou manda minha mãe. mensagem. Mas já agora a gente Dá tá mais salve. perto, é mais fácil. Exatamente. Cara, Meu irmão, prazerzaço. brigadão. De verdade. Valeu mesmo pelo convite. Eu sou muito grato por isso. Obrigado pelo seu tempo também, cara. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Galera, fiquem ligados. Até a próxima.